Shalom! Sejam bem-vindos a mais uma porção da Torá. E essa semana nós estamos meditando na Parashá Vaikerel, que significa e ele reuniu. E eu quero desde já dizer, toda reunião precisa ter um propósito e revelar o propósito pelo qual está se reunindo. Essa Parashá, ela vai do capítulo 35 de Êxodo até o capítulo de número 38. E se você não é inscrito nesse canal, está aparecendo aqui por agora, se inscreve, ativa as notificações, curte, não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar para aqueles que você quer ensinar um pouquinho sobre a palavra do Eterno. Bom, essa porção, ela traz coisas muito interessantes e eu quero buscar ser objetivo. O que nós podemos começar pensando sobre ela é que se nós pegarmos a trajetória da saída do Egito, chegada ao Sinai e as revelações que o Eterno está dando a Moisés, a gente vai ver a porção de Terumá, que significa presentes, que foi aquela porção dos presentes, as ofertas para a construção do tabernáculo. Depois a gente tem a porção Kitsá, que também fala de outras ofertas e outras coisas que deveriam haver no tabernáculo. E aí parece que para o assunto do tabernáculo e vem mais uma ênfase sobre o Shabat, o descanso. E depois volta a falar do tabernáculo novamente. O que a gente aprende com isso? É que o Eterno está dando uma ênfase, deixando claro para os filhos de Israel que não adianta simplesmente construir um santuário. É preciso conservar os mandamentos e cumprir os princípios, ou conservar os mandamentos e cumprir os princípios, ou vice-versa, como você quiser colocar. Mas a questão é que a construção do Mishkan, do tabernáculo, levaria um tempo. E o que o Eterno está querendo deixar claro, principalmente por aqueles artífices, todos aqueles que trabalhariam com a obra do Mishkan, é o seguinte: construam, façam tudo o que for preciso, eu quero habitar no meio de vós, como está lá no capítulo 25, mas no dia de Shabat, parar é tão difícil, descansar é tão difícil, que na Torá a gente aprende que é um mandamento. Se fosse fácil, não teria ficado como um mandamento. E por não ser fácil, é um mandamento porque a gente precisa obedecer a esse princípio precioso. E algo que eu aprendi há muito tempo atrás é que o serviço, o ativismo eclesiástico, quando ele substitui o princípio da devoção e da adoração, vira idolatria. E muitas vezes nós somos mestres em pegar o ativismo religioso, o ativismo eclesiástico, a necessidade de fazer, de realizar, de cumprir, acaba virando uma idolatria, porque substitui o nosso tempo de descanso e de devoção. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender aqui. E esse ativismo religioso não pode tomar o lugar da adoração. É interessante que a obra do tabernáculo, ela é listada de dentro para fora. Ou seja, o Eterno começa falando primeiro sobre a Arca da Aliança, depois ele fala sobre o santo lugar, onde havia a mesa da preposição, onde havia o altar de incensário, a menorá, e depois ele chega no pátio, que é a parte externa do tabernáculo. Isso para nos ensinar que Deus sempre trabalha de dentro para fora. E aí, ainda nesta porção, ele dota um homem chamado Bezalel, que eu falei na última Parashá, que ele é capacitado pelo Ruach HaKodesh, o Ruach Elohim, o Espírito do Senhor, para realizar a obra. E a obra da Arca da Aliança talvez ensine um pouco para a gente sobre isso, porque ali dentro havia o testemunho que Deus mandou Moisés colocar. Sempre que eu falo sobre esse testemunho da Arca da Aliança, eu faço uma analogia de que as tábuas representam a aliança, a vara de Arão representa a autoridade e um pote de maná representa a provisão. Mas agora eu quero fazer uma outra analogia, tendo em vista este princípio de que o tabernáculo começou a ser citado a sua construção e oferta, e veio
as ênfases sobre o Shabat, o descanso, para depois continuar falando de novo do santuário. Isso porque o Eterno está querendo deixar claro, não adianta um santuário, não adianta um lugar para eu habitar, se vocês não cumprirem os meus mandamentos, os meus princípios. E aí, a Arca da Aliança talvez carregue isso de uma forma conjunta, porque agora eu quero propor uma outra analogia. As tábuas representam os mandamentos a serem cumpridos, a vara de Arão representa o ministério que ajuda com que os mandamentos sejam cumpridos. Arão e Moisés exerciam um ministério para os filhos de Israel, mas o pote de maná, ele representa o descanso e a devoção, que muitas vezes impede-se de se realizar na nossa vida, porque a gente está preocupado com os mandamentos, e a gente está preocupado com o ministério, e deixa de descansar e adorar o Eterno. Talvez adorar seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida, porque a gente sente a necessidade de fazer, a gente sente a necessidade de realizar, a gente sente a necessidade de aprender, e esquecemos alguns momentos de parar e adorar. E a arca representa o governo de Deus. Quando o governo de Deus está na nossa vida, a gente vai conseguir viver tudo isso de uma maneira conjunta e equilibrada, assim como ela era equilibrada nos ombros dos Kohanins, os sacerdotes levitas. E aí, para terminar essa porção, eu quero falar de um versículo que está no capítulo de número 35, um dos primeiros capítulos da porção, que fala que Deus concedeu habilidade a Bezalel e a Oliabe para ensinar. O Espírito não estava sobre eles somente para realizar, mas também para que eles ensinassem a outros como construir. E aqui, talvez responda a pergunta e o tema, talvez, que eu dei no início, que é: toda reunião precisa ter um propósito e revelar o propósito pelo qual se reuniu. Santuário e princípios, trabalhando simultaneamente com equilíbrio, revela o propósito de uma reunião. E Bezalel e Oliabe, eles mostraram isso. A capacidade que eles receberam do Espírito, eles compartilharam com outros para a construção desse santuário. Se a gente pegar o tempo do povo no Egito, depois de José, não há quase nenhum nome citado naquele período ali. É somente os filhos de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Israel. Por quê? Porque eles estão como escravos. E escravos fazem porque tem que fazer. É muito preocupante porque essa ideia de fazer contrário ao descanso nos ensina algo muito importante, porque dentro dos ministérios, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com a produtividade do indivíduo e esquecemos do indivíduo que produz. E então, naquele tempo de escravidão, os filhos de Israel não tinham uma identidade, por isso eram os chamados os hebreus, e não tinham uma identidade. Desde José não se cita mais o nome de ninguém, mas desde quando Moisés é chamado, Arão é levantado e agora Bezalel é ungido, começa a ser forjada de novo uma identidade que vai além da produtividade desses indivíduos, mas sim o indivíduo que está produzindo. E ele, capacitado do Espírito, agora divide isso com os outros. Por quê? Porque toda reunião precisa ter um propósito, e toda reunião precisa revelar o propósito pelo qual está se reunindo. E aí a gente lembra de Romanos capítulo 12, verso 7, que o dom que é dado, se é de ensinar, que ensine. Muitas vezes nós nos reunimos, estamos preocupados em fazer, realizar, cumprir mandamentos, mas não conseguimos passar isso para ninguém. Quando nos reunimos, precisamos que aquilo que nós estamos carregando seja impartido com aqueles que estão à nossa volta. E assim, a presença do Eterno será revelada em nosso meio, como foi revelada na construção do tabernáculo. Shavuot Tov, uma boa semana. Shalom, shalom.